O terrível crime de anteontem no Rio de Janeiro, às 9h30 da noite, quando foi assassinada a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson, cerca de 4 quilômetros após terem saído de um evento, foram assassinados no bairro do Estácio, na região central do Rio de Janeiro, permite algumas indagações sobre o Brasil contemporâneo, o triste Brasil contemporâneo que nós vivemos. Estranho, o fato é de uma gravidade ímpar, nem é preciso dissertar muito sobre isso, comentamos bastante e tal. O que mostra que o crime organizado, e não é de hoje, tem o domínio, o controle da cidade do Rio de Janeiro, de parcelas da estrutura do estado do Rio de Janeiro. Porém, o fato, como sabemos, não é só do Rio. O crime organizado está presente, infelizmente, nas 27 unidades na federação e controlando partes dessas estruturas de Estado. Mesmo aqui em São Paulo, por exemplo, você tem prefeituras que o crime organizado controla o executivo municipal. Já tratamos desse assunto, inclusive, aqui. Mas o caso do Rio é onde está mais transparente. Até, de um lado, por ser a segunda cidade em população do Brasil. Foi a capital durante tanto tempo do Brasil também. Pela topografia da cidade, pela forma como se exterioriza o crime, fica aquilo tudo mais visível. No último carnaval isso ficou evidente. Teve a intervenção federal lá, correta a intervenção federal. Eu advoguei isso durante meses. Tinha de cumprir os artigos 34, 35 e 36 da Constituição. A situação estava fora de controle. Mas, insisto, a intervenção deveria ter sido feita no executivo estadual. O governador não tinha e não tem e não terá condições efetivas de governar, como nós estamos assistindo. É um estado carcomido, tomado pela corrupção e pelo crime. A intervenção federal é um preceito constitucional e o Rio chegou a uma situação limite de absoluto descontrole e tal. O grave incidente do assassinato da vereadora e do motorista feito pelo crime organizado, e tudo indica que foi isso, foi uma execução. No caso da vereadora foram 4 tiros na cabeça. Não resta dúvida, portanto, desse envolvimento. Precisa saber que setores, quem são os traficantes, são as tais, entre aspas, milícias, quem? Mas logo vai se descobrir. As autoridades estaduais não têm condições de tocar, por exemplo, um inquérito desse tipo. Isso tem que ser tocado pela instância federal. Mas vamos aguardar que alguém honesto, e os honestos têm de se lembrar, na polícia fluminense, possa chegar logo à solução dessa questão. Mas o que me chama a atenção é o silêncio dos candidatos a presidente da República. Poxa vida, o atual presidente é um nada. Não nos interessa nem mais falar nada sobre ele. Inclusive, iria ao Rio no final de semana para fazer um balanço de um mês da intervenção. Agora diz que não vai. Justamente se ele fosse um homem digno desse nome, fosse um presidente da República, tivesse a altura do cargo, e não está, aí é que ele iria. Aí é que ele iria. Porque ele tem de mostrar que nada impede a sua autoridade. Me lembrei uma vez do Mário Covas, um breve parênteses, que disseram que ele não entraria na Secretaria de Educação, aqui na Praça da República, havia um piquete que impossibilitava dele entrar. Ele falou, não, eu vou entrar pela porta da frente, não vou entrar pela porta de trás. E entrou. O Michel Temer é um homem fraco. Ele não gosta que eu diga isso, mas é a realidade, eu não estou inventando. Porque se ele fosse um homem digno de ser o presidente da República do Brasil, né, mesmo na situação difícil que nós vemos, ele iria ao Rio de Janeiro. Eu espero que ele vá, que ele reconsidere isso. Isso não faz bem. Não só a ele, mas principalmente a instituição Presidência da República. Ele tem de entender isso. Agora, o silêncio dos candidatos à presidência da República é incrível. Ninguém fala nada. A direita, o centro, a esquerda, os liberais, os autoritários, os que defendem a estatização, os que defendem a privatização, os que falam tanto, não tem nada para falar sobre esse assunto. Pô, até o momento, eu contei, já tem 19 pré-candidatos a presidente, que se dizem pré-candidatos, não sei se serão. Em 1989 tivemos 22. E aí, o silêncio deles? Eles não falam? Cadê eles? Não pode dar não é soltar uma nota, porque eles acham que no Brasil resolve o problema com uma nota. Mas se posicione. Ao mesmo tempo, use o episódio grave, use no bom sentido, e apresente uma ideia sobre o problema, uma solução. É possível apresentar várias soluções. Mesmo hoje aqui foi conversado sobre várias. Mas, infelizmente, todos esses candidatos à presidência da República, assim como o atual presidente da República, não estão à altura do grave momento histórico que nós vivemos.